Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos, estamos aqui para mais um capítulo do nosso estudo sobre a história da igreja. Agora a história da igreja aqui na América. Nós vimos no último encontro como a América foi descoberta por espanhóis e eles queriam imediatamente aqui construir a Nova Espanha. Eles sabiam que tinham perdido uma parte para Portugal por causa do Tratado de Tordesilhas. Mas a parte espanhola eles levaram muito a sério. Em pouco tempo conquistaram o México. E já em 1530, no México, estava se edificando uma universidade, já tinha o arcebispado do México, e em 31 acontece o fenômeno de Guadalupe. E a partir dali, eles têm uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que vai junto na evangelização. Em 1532, vejam, um ano mais tarde, os espanhóis, guiados agora por Francisco Pizarro, foram em busca do ouro e da prata que tinha também na América do Sul, lá no Império Inca. Passaram por grandes momentos de tensão, porque o Império Inca estava muito bem armado. Pizarro se aproveitou, inclusive, das guerras havidas entre os próprios índios, porque havia muitos grupos de índios, e eles guerreavam entre si. E desta forma, ele conseguiu derrotar este império, que era forte, grande e rico em ouro, prata e outros minérios. Os espanhóis conquistaram a América do Sul de alto a baixo. Começaram na Colômbia e foram descendo. Fundaram cidades, bispados, universidades. Tendo já conquistado a Colômbia e a Venezuela, entram no Peru, fundando a cidade de Lima, e logo foram conquistando também todo o interior. A diocese de Cusco, no Peru, ela foi criada já em 1536. Seria a diocese para todo o sul da América Espanhola, inclusive o Rio Grande do Sul, que naquele tempo, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia inteiramente para a Espanha. Todo o Rio Grande do Sul era ligado à diocese de Cusco, no Peru. Mas em 1547, a parte sul do território foi então pertencer à nova diocese de Assunção, no Paraguai. No Paraguai, então, a cidade de Assunção cresceu muito rapidamente e já em 1547 vamos ter ali uma diocese, a diocese de Assunção do Paraguai. E então todas as províncias que ficavam mais para o sul, inclusive a nossa região do Rio Grande do Sul, foi toda ela a pertencer à diocese de Assunção do Paraguai. Em 1580, chegaram os jesuítas ao Peru. E dali do Peru, os jesuítas foram descendo em direção ao Paraguai. E começaram ali um trabalho novo, que consistia na fundação das famosas reduções jesuíticas. O que era uma redução jesuítica? A redução jesuítica era um trabalho liderado pelos jesuítas, que girava todo ele em torno de uma capela, em torno de uma escola e de uma sala de ferramentas. Isto é, uma vida em comum. Inclusive, logo se anexou também o refeitório, a cozinha comum.
Então os índios eram atraídos pelos jesuítas, começavam a frequentar a redução, recebiam aqui uma boa alimentação, recebiam aí a catequese, faziam as orações da capela e aprendiam a trabalhar. Por isso a sala de ferramentas. E nessa sala de ferramentas eles colocavam inclusive arados para plantar, para lavrar a terra, para produzir, mas também os trabalhos artesanais, fazer imagens, especialmente estátuas, construir casas, construir igrejas. Eles começaram a construir prédios, e nas reduções jesuíticas temos ruínas fantásticas de prédios extraordinários que eles construíram com os índios naqueles tempos. Aí estamos em torno do ano 1600. Começaram em 1598, mas aí foram 1600 adentro. Quando chegou 1626, os jesuítas atravessam o rio Uruguai e entram para o outro lado do rio Uruguai, formando reduções jesuíticas nas terras que hoje pertencem ao Rio Grande do Sul. É uma região que nós até hoje chamamos terra missioneira. É o nordeste do Rio Grande do Sul. Ali os jesuítas chegaram do Paraguai, eram bem preparados, impressionavam pela sua cultura e pelo jeito com que eles sabiam atrair os índios e trabalhavam com eles. Eles tinham a técnica de atrair, sobretudo, os caciques que era a coordenação dos índios. Traziam belos presentes, e quem sempre os acompanhava era uma imagem linda de Nossa Senhora. Chamavam Nossa Senhora Conquistadora. Era uma protetora mulher, mãe, o que para os índios era uma novidade, porque eles antes tinham sempre deuses machos, deuses másculos, e muitas vezes deuses muito feios, deuses com caretas, deuses tristes, bravos. E agora eles trazem uma imagem linda de uma mulher bonita, que atraía, que era invocada como Nossa Senhora Conquistadora. Então, o trabalho funcionava, a capela, a escola, o refeitório, e ali então passava-se a vida. Tudo debaixo da bandeira espanhola e total submissão ao rei de Espanha e ao superior da Companhia de Jesus. Esta era a ideia. O superior da Companhia de Jesus estava acima de tudo isso. Fizeram trabalhos belíssimos, como imagens, instrumentos de música. Vestiam vistosamente os coroinhas. Ora, todas as crianças queriam ser coroinha para poder usar aquelas roupas bonitas, vermelho e branco. Os adultos formavam corais. E o coral também usava roupas vistosas, bonitas, que os índios gostavam de usar. Assim, no próprio Rio Grande do Sul, em questão de 2 anos, eles já tinham criado uma verdadeira redução, que foi inaugurada a 1º de novembro de 1628. Era a redução de Todos os Santos. Por isso, 1º de novembro. Ele ficava no Caró. E ali estavam 3 sacerdotes, 2 espanhóis, João del Castillo e Afonso Rodrigues, e eram coordenados por um padre paraguaio, Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz, que tinha sido padre diocesano, depois tornou-se jesuíta, tornou-se coordenador da missão, e ele veio liderando este grupo que atravessou o Rio Uruguai e pisou as terras do Rio Grande do Sul.
Para cá vieram então esses três, e eles então atraindo também os caciques, foram fazendo um trabalho muito bonito. Mas os pajés não podiam ver uma concorrência, porque eles se apresentam como os novos sacerdotes, mas os pajés eram os sacerdotes dos índios. Então os pajés começam a tramar contra a vida dos padres jesuítas. E precisamente a 19 de novembro de 1628, dentro da capela de Todos os Santos no Caró, Roque Gonzalez e Afonso Rodrigues foram mortos à paulada. Os índios mataram os padres e depois imediatamente queimaram a capela. Tudo virou cinzas, tudo caiu aos pedaços. Terminou esse trabalho dos padres. No dia seguinte, disse que foram lá ver, encontraram um monte de cinzas, um monte de carvão, e dentro disso, ainda mexendo um pouco, encontraram um coração de Roque Gonzalez que teria falado. E eles então recolheram aquele coração, e esse coração foi guardado, e esse coração eles guardam até hoje como uma relíquia de Roque Gonzalez. Poucos dias depois foi também morto o padre João del Castillo. Então, por isso, temos os mártires rio-grandenses. Foram martirizados em terras do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Mas foram canonizados no Paraguai e são hoje conhecidos como os mártires, os santos mártires das missões. Que eles nos abençoem hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.